Lucas 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que ontem nós tivemos um momento aqui maravilhoso entre as mulheres. Foi algo muito gostoso, não só pelas comidas tão gostosas que tinham ali naquele café. Gente, é muito talento. É muita irmã que sabe cozinhar bem, meu Deus do céu. Mas foi muito gostoso estarmos juntas aqui. E foi uma ótima oportunidade também para conhecermos pessoas novas. Então, se você, mulher, tem andado sozinha, você, homem, tem andado sozinho, ou se você está passando por um momento de transição e precisa de bons relacionamentos, eu quero dizer para você que aqui é lugar de você encontrar bons relacionamentos. Então, esteja participando dos eventos que acontecem durante a semana aqui na igreja, porque é uma boa oportunidade para que você conheça novas pessoas, estabeleça novas conexões e fortaleça os seus relacionamentos. Amém? Agora que você já abriu, nós vamos ler Lucas 5, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simeão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grandes, repita comigo, tão grandes, que as suas redes se romperam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia! Que texto maravilhoso! Esse texto é tão contrastante com a realidade que nós temos vivido hoje. Porque quando Jesus faz um convite, o tema, da nossa ministração nessa noite é mais fundo, seu lugar em 2024. Amém? Diz aí para o seu irmão, mais fundo, seu lugar em 2024. Quando o Senhor chama Simão, chama-o para ir para um lugar mais fundo, lançar novamente as redes. Isso é um contraste com o momento que nós vivemos hoje, quando uma das características da sociedade pós-moderna é a superficialidade. O que é a superficialidade? A ausência de profundidade. Hoje, você não pode mais, talvez eu vou assustar algumas pessoas mais velhas aí, né? Mas os jovens sabem que é verdade que eu estou falando. Hoje não se usa ligar mais para uma pessoa, porque as pessoas não querem receber ligações. Elas se sentem incomodadas. Então hoje, é ou não é, juventude? Dá um sinal aí se eu estou falando. Quem é jovem gosta de atender um telefonema? Não, todo mundo é jovem, né? Olha só. Quem aí gosta de atender uma ligação? Levanta a mão. Pode baixar. Quem não gosta de atender ligação no telefone? Levanta a mão. É a maioria.
Então hoje nós temos diferentes maneiras de posicionamento na sociedade. Mas sabe o que os filósofos, os estudiosos dizem, como Zygmunt Bauman, que é um autor, um filósofo que escreveu sobre a pós-modernidade, sobre a sociedade líquida, a modernidade, a pós-modernidade líquida, as nações líquidas. Ele diz que sobre a superficialidade como uma característica da pós-modernidade. Então é um contraste dessa profundeza para o qual Jesus chamou Pedro, dizendo: vem profundo. Nós estamos numa sociedade que tem ausência de profundeza, ausência de profundezas nas relações. Quem nunca viu o meme aí, bora marcar? Vamos sair hoje à noite, tal, bora marcar. Quem já viu esse meme na internet aí, né, que diz, quando a pessoa não entende o que é bora marcar. Então diz assim, vamos sair e tal, aí a colega responde, bora marcar. Ela fala, que hora? Agora? Não, bora marcar. Ai, vou chamar então, tá. Não, bora marcar, bora marcar. Então é uma sociedade que se posiciona de maneira diferente e superficial. E é cada coisa de assustar, né? Não é mesmo? É cada coisa de chamar a atenção. E nós precisamos entender que essas muitas vezes são diferenças que nos assustam. O Bauman fala sobre o conceito de sociedade líquida e ele se refere à falta de comprometimento, à fragilidade, à volatilidade das relações e o excesso de individualismo, que é nada mais, nada menos que carência de firmeza e de solidez. Então, nessa sociedade líquida, o bonito é feio. Vocês já viram os desfiles de moda da atualidade? Onde a roupa rasgada, suja, que é o bonito, né? Eu vi um dia desses na internet algo que me assustou, que é um homem que escolheu viver como cachorro. Quem é que já viu isso? Eu fiquei horrorizada com aquilo, mas não só isso, mas é alguém, o homem que escolheu ser o Ken, a mulher que escolheu viver como se fosse a Barbie. Ou estamos numa sociedade onde matar um animal é uma crueldade, mas assassinar uma vida no ventre é garantir escolha e liberdade de escolha. São os paradoxos da nossa sociedade. É a liquidez, a ausência de firmeza, a ausência de posicionamento. Eu uso muito, quem me segue no Instagram, sabe, eu uso muito uma hashtag fazendo alerta aos pais, eu uso muito uma hashtag, eu protejo a infância. E a primeira vez que eu fui usar essa hashtag, eu me deparei com algo assustador. Porque eram milhões de hashtags, eu protejo os animais. E apenas milhares, eu protejo a infância. Então os animais são mais importantes do que as pessoas? Nós estamos vivendo num tempo raso, sobre o qual Salomão já tinha dito em Eclesiastes 1:9. Não há nada que seja novo debaixo do céu. Tudo o que é, já foi. Eu quero dizer para as jovenzinhas, o cropped sempre existiu. A calça boca de sino, que só muda o nome, né? Também que agora é flare, né? Já existia também. Não há nada que seja novo. A Bíblia nos diz isso. Mas eu quero dizer, então, para você que tem uma esperança de que algo novo que surgirá salvará você. Não há alguém ou um governo que nos salvará, a não ser do Messias, o Cristo. Aleluia. Não há uma relação capaz de te suprir emocionalmente, a não ser com a paternidade de Deus. Só há uma novidade a ser revelada que nunca aconteceu aqui debaixo dos céus, mas que já ecoa nos ares. Jesus está voltando, quer você creia nisso ou não. E você só pode ser salvo do sofrimento eterno, reconhecendo que você é pecador e que o único que pode salvar é Jesus Cristo, Filho de Deus.
A única novidade é essa. Ele não voltou aqui ainda, mas nos ares ele já está tudo preparado. Ele já está voltando. Nós não podemos viver acostumados com essa liquidez, com essa vida rasa, com essa ausência de profundidade que tem entrado e permeado o seio da igreja, da sociedade. Porque o Evangelho veio trazer para nós um novo estilo de vida. E eu quero dar aqui para você nessa noite algumas razões para você sair do raso e entrar num nível de profundidade em 2024. A primeira razão, o Evangelho é transformador. Se o Evangelho é transformador, você não pode viver uma vida rasa como se Cristo não fosse um diferencial na sua vida. Por quê? Porque o Evangelho é a boa nova. É a novidade capaz de nos possibilitar de sair do natural e quebrar padrões, a viver a novidade de vida. Afinal, o Evangelho é o testemunho do Cristo ressurreto. Até hoje não acharam o corpo dele, porque ele venceu a morte. Ele quebrou os padrões. Ele saiu do natural. E esse Evangelho transformador é uma razão para você não aceitar viver no raso. Porque quando esse Evangelho entra dentro de você e ele se torna uma realidade na sua vida e nas suas ações, a sua vida não é mais a mesma. Você sai do natural, você sai da margem, da superfície e coisas grandiosas começam a acontecer na sua vida. O Evangelho é a única e primeira razão capaz de possibilitar o drogado ser liberto, o alcoólatra ser liberto. Você quer ver só? Fique de pé, você que é da comunidade Unir, que foi liberto das drogas e do álcool quando você recebeu Jesus. Fique de pé. Você que diz, eu fui liberto, nunca mais usei droga, nunca mais bebi. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho é aquele que quando entra na vida de alguém, produz mudança. E isso é o suficiente para você não aceitar viver à margem. Quer ver só? Fica de pé. Uma mulher que recebeu um diagnóstico de que não poderia ter filhos. E você hoje é mãe de filhos. Você que é da comunidade Unir, fique de pé. Você que não podia ter filhos. Quem mais recebeu o diagnóstico que não podia ser mãe aí? Mais alguém? Você. Fique de pé. Nós queremos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Tem alguém que não era da comunidade Unir, mas que recebeu o Senhor Jesus e foi curado de um diagnóstico de esterilidade? Se você quiser, pode ficar de pé também. Glória a Deus. Agora eu quero que fique de pé. Você que estava doente um dia e você foi curado pelo poder de uma oração. Fique de pé quem já foi curado, quem recebeu um milagre. Você que ficou desenganado pelo médico e você é um milagre, você está vivo, levanta a mão. Glória a Deus. Essa é a diferença. É isso que o Evangelho faz. É por isso que você não pode viver à margem, porque o Evangelho do Jesus Cristo ressurreto é um Evangelho que não cabe na explicação humana. Não é palavra, mas é poder, é força, que rompe com cadeias, que rompe com prisões. Uma segunda razão para você não viver no raso em 2024 é que ir para o fundo
Ir para o fundo é uma ordem. Ir para o fundo é uma ordem atemporal. Quando Jesus diz a Pedro para se dirigir para o fundo, ele não estava chamando apenas Pedro, porque esse chamado ecoa até hoje. Mas o que é o profundo? Pastor, o que é o fundo para onde Jesus chama Simão e para onde Jesus nos chama até hoje? O profundo é a distância da superfície. E o que é a superfície? Senão o lugar das crianças. Muitos não crescem espiritualmente, continuam criancinhas espirituais. Sabe por quê? Criancinha fica na margem. Criancinha não vai para o fundo. Se você quer sair da margem, você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos de criança. Porque criança anda com criança, com coleguinha. E para você sair da margem e ir para o fundo, você vai ter que crescer, vai ter que abandonar alguns relacionamentos que não te levam para o fundo, mas que só te levam para as margens, só te levam para fora da água. O que é o profundo para o qual Jesus nos chama? O profundo é o lugar da complexidade, onde nem tudo se explica racionalmente. Se você é uma pessoa acostumada a racionalizar o Evangelho, eu quero dizer para você, você está na margem. Porque o Evangelho profundo não se explica por meios e modos humanos. É o poder de Deus. Não é explicado por sabedoria e nem conhecimentos filosóficos. Só pode ser explicado pelo próprio Espírito e pela palavra de Deus. Você jamais vai conseguir colocar o poder do Espírito Santo de Deus dentro de uma caixa. E se você tenta colocá-lo nas suas explicações humanas, nada mais é do que um retrato da sua vida na superfície, da sua vida rasa. Porque o operar e o agir de Deus não se explica racionalmente. O que é profundidade? É um lugar de intencionalidade que possui riscos. Você precisa ir para o fundo sabendo que está indo. E está disposto a correr riscos. Talvez uma vida de profundidade vai te gerar uma perda de um namoro que Deus nunca aprovou. Talvez ir para o profundo vai provocar uma mudança na sua carreira. Talvez ir para a profundidade vai provocar uma mudança no seu chamado, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de lidar com dinheiro, na sua maneira de pensar, nos seus relacionamentos. Porque a profundidade, ela exige intencionalidade. E é possível você correr riscos se você ir profundo. É possível que você corra riscos. Você pode perder relacionamentos quando você vai profundo. Você pode até perder a sua reputação quando você vai profundo. Nossa! Você viu fulano sentado lá no chão da igreja, babando no chão, chorando. Nossa, logo fulano que tem aquela postura tão elegante. Você tem que estar disposto a correr riscos de perder a sua reputação. Porque o lugar de profundidade é um lugar complexo que exige de mim e que exige de você. A profundidade é um lugar de responsividade ao chamado. É uma resposta ao convite de Jesus. Vem para a profundeza, vem para o fundo. Ninguém pode responder a esse chamado, a não ser você mesmo. Porque é um chamado individual. Veja que quando Jesus chama, o Pedro responde individualmente. Você não vê nenhum dos outros dizendo, nós vamos para o fundo. Ele até teve companhia, eu acredito que ele teve companhia no barco, mas ele deu uma resposta individual.
Não importa se o seu esposo já foi para o fundo, se a sua amiga já foi para o fundo. Há um chamado individual que só você pode responder. E o Senhor faz esse chamado para você nessa noite. Há um chamado ecoando para as profundezas. E mais uma coisa que nós podemos aprender sobre o profundo. O profundo é um lugar onde a maioria não está. Porque o profundo não é para amadores. O profundo não é para quem quer Jesus um dia e quer um sambinha no pé no outro. O profundo não é para aqueles que querem Jesus num dia, mas quando se assentam com algumas amizades, eles falam sobre assuntos que talvez Jesus não estaria ali. O profundo não é para pessoas que querem Jesus e as suas bênçãos, mas que não querem carregar a sua cruz. O profundo é um lugar para pessoas que querem se dedicar à técnica de saber nadar. E até mesmo de deixar a correnteza das águas do rio de Deus te levarem para a direção dele. Em Ezequiel 47, de 3 a 5, Ezequiel tem uma visão das águas que saíam do templo. E Ezequiel nos conta que essas águas, quando ele media, dava nos joelhos. E isso simboliza para nós, as pessoas que têm águas no joelho, são pessoas que vão e voltam. Hoje elas estão na presença do Senhor, amanhã, dependendo do humor, elas não estão mais, porque, não estou muito afim. Hoje elas estão perto do Senhor, mas se elas recebem uma proposta de um emprego ou de um namoro que precisa com que ela se locomova da presença do Senhor, ela vai. São pessoas que têm água no joelho, porque quando você tem água no joelho, não é assim quando nós estamos andando no rio ou no mar, nós nos locomovemos com facilidade. Então, água no joelho é quando você consegue entrar e sair da presença de Deus. É você quem manda. É você quem faz como quer. Mas o profeta nos diz sobre água nos lombos. As águas dos lombos mostram pessoas que já estão num nível mais profundo, que não tem tanto poder de ação, porque quando você está num nível de profundidade, você não consegue mais correr. Não é tão fácil sair e entrar da água, é mais difícil se locomover dentro da água. Mas também simbolizam pessoas que não submergiram a sua mentalidade ao controle do Espírito Santo. São pessoas que estão mergulhadas nas águas de Deus, mas o que controla a sua mente, a sua vida, a sua vontade, as suas emoções, ainda não é o Espírito, mas é a intelectualidade e a racionalidade. Você jamais será dirigido pelo Espírito de Deus se a sua mente não for dirigida por Ele. Se você racionalizar o Evangelho, se você tentar explicações demais para aquilo que só o poder de Deus pode fazer. Pessoas que andam nas águas de Deus, mas cuja mentalidade ainda não foi tomada pelo Espírito de Deus. E finalmente o profeta nos fala sobre pessoas que andam em águas muito profundas, onde já submergiram. O rio já tomou tudo. E a única coisa que essas pessoas são capazes de fazer é deixar o rio levá-las para onde precisam levar. São pessoas que decidiram mergulhar e dizer: me leva, Senhor. Eu estou indo, Jesus. Eu muitas vezes nem sei para onde. Mas eu estou abrindo mão de tudo e estou me dirigindo para a vontade do Senhor. Faz como o Senhor desejar. Essas são as pessoas que estão mergulhadas nas profundezas. Eu creio que enquanto eu estou aqui ministrando, você foi pensando em pessoas que você conhece, que estão com as águas nos joelhos, amigos, talvez você mesmo, você foi examinando no seu coração. E eu sei que foi muito mais fácil para você, como foi comigo, identificar as pessoas que não estão nas profundezas.
Porque não é a maioria que está lá nesse lugar de renúncia, de entrega. Mas eu quero dizer para você, o chamado de Jesus ecoa ainda hoje. Esse não é um lugar do impossível. Esse não é um lugar, pastor, então significa que são poucos os que Deus tem para estarem nas profundezas? Não. Jesus espera que o chamado dele seja respondido por mim e seja respondido por você. E eu quero te dar algumas razões nessa noite. Por que você deve ir para o profundo e gastar todas as suas forças nisso? Porque a profundidade afeta a sua vida por completo. Quer que eu te mostre isso? No versículo 5. No versículo 5 de Lucas 5 diz assim: respondeu Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A profundidade te dá prontidão para obedecer, mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo. Mesmo que você não entenda nada, como é que Deus vai fazer? Mas o amor à profundidade te faz se submeter e obedecer. A profundidade vai afetar a sua vida. Eu vou te mostrar mais uma forma. No versículo 6 de Lucas 5, que diz assim: fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grandes, que as suas redes se romperam. A profundidade vai afetar a sua vida, proporcionando milagres que você nunca viveu. Sabe aquele sonho, aquele projeto, aquela experiência que você fala, nunca tive uma experiência assim com Deus, do sobrenatural. Deixa eu dizer para você, essa experiência, a realização desse sonho te aguarda nas profundezas. Quando você entrar no profundo, a profundeza vai afetar a sua vida de tal forma que você vai viver milagres que você nunca imaginou. Outra forma como a profundidade afeta a sua vida, no versículo 7 de Lucas 5. Acompanhe aí comigo. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundaram. Sabe o transbordo que os mentores ficam falando por aí? Deixa eu dizer para você, quando você entra na profundidade, o transbordar de Deus afeta a sua vida de uma tal maneira que tem gente que está lá do seu lado, nem estava na cena da sua vida, vai ser abençoado por aquilo que Deus derramou sobre você. Não vai caber só para você. Não vai dar para guardar só para você. Porque é uma bênção tão gigantesca, é um milagre tão transbordante, tão superabundante, que vai afetar também as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão perto de você. Outra forma como a profundidade afeta a sua vida, no versículo 8, que diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Sabe por que você se acha o cara? Foi você que inspirou Roberto Carlos a fazer aquela canção, Esse Cara Sou Eu. Na verdade, o Roberto Carlos até se enganou, porque esse cara é você, não é o Roberto Carlos, né? Sabe por que você se acha o cara? Porque você está no raso. Porque lá nas profundezas, a gente tem uma visão de realmente quem a gente é. Alguém tão pequeno, perto da grandeza do nosso Mestre. Quando a gente pensa alguma coisa da gente mesmo, e essa coisa está fora do parâmetro, do padrão de Deus, é porque a gente está numa vida longe da profundidade. Porque quando você entrar na profundidade, isso vai afetar a visão que você tem de você mesmo.
Se você se acha feio, eu quero dizer para você, na profundidade você vai se achar a coisa mais linda do mundo. Sua autoestima vai ser curada, porque você vai entender a importância que você tem, quem você é na presença do Senhor. Sabe aquela regulada que a gente dá na temperatura? É isso que vai acontecer com a sua identidade. Você não vai ter problema mais com balança, você não vai ter problema mais com o seu cabelo, você não vai ter problema mais com o tamanho do seu nariz. E não é porque você fez plástica, é porque na profundeza, muita coisa perde sentido para outras coisas ganharem novos sentidos. Você descobre quem você é no Senhor e quem Ele é para você. Isso se torna tão suficiente que fazer um procedimento estético é só para melhorar aquilo que já era bom. Você não entra mais em crise, porque você descobriu numa vida profunda, você foi afetado pela identidade que o seu Pai conferiu a você. Sabe, algumas vezes eu tive que entrar com pacientes meus e dizer assim, olha, o momento hoje não é o momento para você fazer uma cirurgia plástica. Porque você está tão mal acerca da visão que você tem de você mesmo, que você vai poder feito nessa cirurgia, e isso vai virar para você um motivo de depressão. Porque aquilo que você está buscando num procedimento estético não vai ser consertado por esse procedimento. Muitas vezes uma palavra dessa pode parecer tão dura, mas ela pode ser também tão orientadora e tão salvadora. Porque quando você realmente entende quem você é e o seu valor para o Senhor, aí sim todas as coisas serão apenas complementos que vão agregar para aquilo que você já recebeu do Pai, para aquilo que você já foi curado. A profundidade afeta a sua vida, gerando uma imagem saudável, alinhada com a visão de Deus sobre você mesmo. Outra forma como a profundidade afeta a sua vida é que, lá em Lucas 5:9 diz assim, o espanto se apoderou dele e todos que com ele estavam por causa da pesca que tinham feito. Deixa eu dizer para você, a profundidade vai afetar a sua vida, você vai ser notícia de jornal. Quem aqui tinha vontade de ser notícia de jornal, deixa eu dizer, você vai ser. Porque vai virar notícia. Vai virar notícia no Instagram. Nossa, fulano de tal é sorteado. Fulano de tal acha uma carteira recheada sem dono. Fulano de tal recebe um Pix, né? Fulano de tal foi curado. Não há explicação na medicina. Fulano de tal, filho de fulaninho de tal, que não era ninguém, passou em primeiro lugar na Federal de Medicina. Nós não tem ninguém para receber aqui. Glória a Deus. Fulano de tal foi curado de uma doença incurável. Fulano de tal abriu uma empresa e prosperou num ramo onde ninguém prosperava nessa cidade. Há muitas bênçãos para serem entregues pelo Senhor para nós. Não apenas bênçãos materiais, mas também bênçãos materiais. Não apenas bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Salvação, transformação, restauração de um casamento que todo mundo tinha como algo impossível. É isso que Deus deseja, tornar você um testemunho espantoso para aqueles que estão à sua volta. E a última causa, como a profundidade afeta a sua vida, é que no versículo 11, a Bíblia diz para nós que aqueles homens levaram seus barcos, deixaram na margem, deixaram tudo nos barcos e seguiram Jesus. Sabe o que isso diz para mim e diz para você? Que a profundidade vai afetar a sua vida de uma maneira extrema. Aperte os cintos. Aperte os cintos, porque eu quero dizer para você. Olha, eu não sei dizer para você
não te dá uma previsão do que vai acontecer, mas é uma situação e uma mudança extrema de rota. Talvez é uma mudança extrema de vida. É uma mudança extrema de caráter. É uma mudança extrema de casamento. É uma mudança extrema de localidade. É uma mudança extrema de país. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas quando você entrar na profundidade, Deus vai fazer uma mudança tão extrema, que aquela marca que você carregava, aqueles homens tinham marcas. Pescadores têm marcas. Pescadores são queimados de sol. Pescadores são rotulados como homens iletrados, analfabetos. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite que aquilo que o homem rotulou e aquilo que a sociedade diz sobre você, o Senhor vai trazer uma mudança extrema sobre a sua vida. Você não vai mais carregar esses rótulos que foram colocados sobre você. O Senhor me diz aqui sobre pessoas que não tiveram pai. E você foi tido como uma pessoa sem pai. Talvez na sociedade você não tenha o nome do seu pai no seu documento. Mas o Senhor diz que a sua vida haverá uma mudança extrema. O Senhor vai te colocar no lugar onde só quem é filho pode estar. Só quem tem um bom pai. Um pai que tem uma boa herança para te colocar. Relaxe, o Senhor vai te colocar. Fique de pé nesta noite. Você que entendeu esse chamado e que está disposto a voltar para o lugar onde você acabou de sair, para as tentativas que você já fez, mas você está disposto a voltar para lá, para lançar sobre a direção de Jesus novamente as suas redes. Eu quero fazer um convite para você que entrou aqui nessa noite. Você diz: pastora, eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Não dá para eu continuar vivendo como eu estou vivendo, pastora. Eu preciso de uma mudança radical. Eu quero orar por você de uma maneira especial nessa noite. Dê um sinal assim com a sua mão. Eu queria convidar toda a igreja a estar orando nesse momento. Você que nunca convidou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você diz: pastora, eu preciso de uma mudança radical. Eu não estou chamando você para ser da Unir, eu não vou chamar você aqui na frente. Mas você que precisa de uma mudança radical nessa noite, dê um sinal assim. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém que nunca fez uma oração confessando Jesus como Salvador? Essa é a mudança mais radical que alguém pode fazer. Amém, querido. Deus te abençoe. Mais alguém diz: pastora, eu preciso dessa mudança, pastora. Eu preciso dessa mudança. E se você que já recebeu o Senhor Jesus, mas você entende que não dá mais para viver onde você está, da forma como você está. Você que quer dizer sim para esse chamado do Senhor, para uma vida mais profunda, uma vida de entrega, uma vida de dedicação, uma vida de cumprimento das disciplinas espirituais, do jejum, da oração, da palavra de Deus, de carregar a cruz de Cristo. Você quer sair da liquidez, porque você deseja assumir um compromisso mais profundo com o Senhor. Saia do seu lugar nessa noite. Vem aqui até o altar. E você está dizendo: Senhor, eu estou indo para esse lugar. Eu estou indo para esse lugar. Onde as águas vão tomar a minha mente. Eu não vou tentar mais controlar e explicar aquilo que o Senhor faz. Eu só quero sentir, eu só quero me entregar. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você que quer viver essa transformação extrema. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está te chamando nessa noite. Há um lugar mais profundo. Há um lugar mais profundo. Chega.
Superfície é lugar de criancinha, de bebê espiritual. Chegou o tempo do seu avanço, do seu crescimento. E não saia do seu lugar se você não está disposto a fazer uma aliança, um compromisso com o Senhor. De ser responsível, de entrar no nível mais profundo. Essa noite é uma noite para os insatisfeitos. Como eu, que ao ser tocado por essa palavra, eu pensei, meu Deus, eu preciso desse lugar. Um lugar de profundidade, de mais do Senhor. Você que está insatisfeito, é hora de responder ao chamado do Senhor essa noite. Em nome de Jesus. Sabe, queridos,